estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje a gente vai falar sobre fama e saúde mental. Você acha que vida de famoso é fácil? Né? Não, viu? Eu posso te dizer isso, que eu tenho um afilhado que tá aqui hoje com a gente e quando eu saio com ele, gente, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer conversar, todo mundo quer parar. E às vezes você para assim, poxa, e a minha vida, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu saio com a minha família para me divertir, para brincar. Não que ele não faça isso com muita alegria, tá? Ele faz, ele tira foto. Mas eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, como é que é isso, né? Como isso afeta a saúde mental? E para isso nós estamos aqui hoje. Lembrando que o nosso programa tem o patrocínio da Unipsico e da Produz Studios. Bom, para falarmos sobre isso, estamos aqui com meu colega psicólogo, Daniel Rodrigues. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado. Ao nosso videocast, né? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você para a gente falar de um assunto extremamente importante. Que coisa boa. E meu afilhado, conhecidíssimo, famoso, que dispensa a apresentação, Rafael dos Anjos. Mas como a gente é visto no mundo inteiro, né, gente? Porque o bom do videocast, das plataformas, é porque a gente não tem território, né? Afinal, quem tem limite é cartão de crédito e território. A gente não tem. E município. É território, município, né? Mas é isso mesmo. Eu sempre falo isso. Rafa, meu amor, obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que você não vai em todos os lugares. Eu tava falando isso aqui agora, que só veio por causa da madrinha. Só vim por causa da madrinha. Então, madrinha, que honra estar aqui, Daniel, muito obrigado. E é um prazer falar sobre isso, é algo que eu acabo vivenciando no dia a dia. E é interessante a gente conseguir fazer uma análise, né? Entender como é que funciona a cabeça da gente, como é que fica o lado emocional a partir do momento que ocorre uma abordagem como essa, no momento que às vezes você não está tão tranquilo assim, né? Mas eu sempre agi com muita tranquilidade em relação a essa abordagem, essas formas de carinho, de atenção, mas é legal a gente debater isso. É legal, né, Rafa? E aí eu posso dizer, porque eu já vivi isso várias vezes com você, a gente indo para restaurante, a gente indo em shopping, o pessoal... Gente, é muito engraçado, Daniel. É assim, as pessoas olham para ele e ficam tipo... É ele, não é ele? É ele, não é ele. Será que ele tirou uma foto comigo? Eu sou cara de pé, eu já ofereço. Você quer tirar uma foto com ele? Eu tiro. Aí a pessoa, ele vai tirar uma foto comigo? Vai, ele é ótimo. E ele gosta, ele curte, ele tem satisfação, Sim, né, Rafa? Sim, claro, é um presente. Não, é a resposta que a gente tem na rua do trabalho que a gente vem desempenhando, né? Então, quantos isso é um anos carinho. de Uberlândia, Rafa? De Uberlândia, 14 anos, mas nessa área já passamos dos 20. Nossa, já tem maioridade? É? Já, bem, já tô velhinho. Mas é muito interessante e curioso, na verdade, a forma com que as pessoas abordam, né? E tem algumas características dessas abordagens. Por exemplo, a criança é o ser mais corajoso do planeta. E quando a criança, por exemplo, vou no mercado, aí no mercado está a família observa, percebe, de repente uma criança vê e sabe, essa criança ela vê e sabe e ela vai. Ela não pensa, ela não conversa, ela simplesmente vai. Ela age, né? E aí, a partir do momento que ela chega, tem essa iniciativa, o restante também chega... Toma coragem para ter essa iniciativa. Então, ela é o ponto de partida, né? Que a gente sempre percebe isso nos eventos ou em algo que eu estou no shopping, no mercado, numa loja especificamente. E aí sempre tem também aquelas abordagens que são estranhas. Essas eu quero ouvir. Já aconteceu no shopping aqui em Uberlândia, eu faço o balão geral, aqui em Uberlândia há 14 anos. Uberlândia e região, são 93 cidades? 90 cidades. 90 cidades. E no começo, a gente tinha uma característica de falar balança e balançar a câmera. Balança e tal, porque é uma marca registrada do programa, isso no Brasil inteiro. E aí, quando eu estava no shopping, eu precisei ir ao banheiro, como todo mundo, fui ao banheiro. Cheguei, vamos imaginar a cena, eu acho que é legal isso. Pensa o seguinte, cheguei no banheiro, aquele banheiro todo branquinho, aquele cheiro de naftalina com desinfetante. Dizer marca, com desinfetante. Com desinfetante. Aí vocês têm, as mulheres não têm isso, a gente tem um corredor de mictórios, né? Que é um do lado do outro ali, e lá vai eu, me posiciono, peguei um lugar meio no meio, me preparei, de repente, olha um rapaz, parecido Daniel, inclusive, tudo muito bem arrumado e tal. Todo elegante. Todo elegante mesmo, que olha para mim, Rafael,
Aqui você não pode falar balança. Não mesmo. Não mesmo. Eu dei uma risada muito boa, depois ele pediu uma foto, a gente fez uma foto, inclusive, na saída do banheiro, para você ter uma ideia. Mas são situações curiosas que pegam a gente assim, meio desprevenido, mas eu estava conversando em off, é legal repassar isso para as pessoas, tem uma facilidade no meu caso, porque o Rafael que está lá na TV é o Rafael que está fora, eu não sou um personagem, né? Eu falo até que o Balanço Geral é a extensão da minha casa, e se torna mesmo. Isso facilita, porque quando eu estou do lado de fora, a abordagem ocorre já, as pessoas já me conhecendo dessa forma. Então, não cria-se nenhum tipo de barreira. E facilita para eu entender tudo isso, né? Agora, se é uma outra pessoa, um artista de teatro, alguém que ator, um né, ator Rafa? que está num personagem, o personagem não é ele. Sim. E é engraçado porque as pessoas que me abordam na rua, a minha esposa fala isso, elas conhecem mais de você do que eu. Sabem tudo. E sabem porque na hora que a gente está na TV, o olho comunica, o semblante comunica, o jeito de falar comunica, e aos poucos vai ensinando para as pessoas quem sou eu. É engraçado esse conhecimento, esse autoconhecimento que as pessoas acabam tendo. E a sensação de intimidade também, né? Isso. Porque eu tô falando aqui de um lugar de fã, né? Eu tô te ouvindo e aí, assim, eu fico fazendo essa análise desse lugar de fã. Qual é o meu comportamento com o famoso, né? Você falou da questão da foto. Adoro teatro e aí sempre que eu vou ao teatro, eu fico lá no final pra tirar a foto. E aí é meio que assim, ai meu Deus, vou, não vou, como é que foi, né? E aí vou, né? Então, é isso, né? Então, eu fico analisando tudo isso e como que você fica nesse lugar aí, que é realmente um grande desafio lidar com tudo isso. E aí tem um desafio que eu acho que é o desafio emocional, que é legal a gente entrar nesse tema. Que a gente vai entrar agora, né? Antes disso, eu vou mandar um beijo para a Ana Ju, para Gabriel. Obrigada pela doação dele aqui, tá? Daqui a pouco eu devolvo. É só um pouquinho, viu? Mas é exatamente isso que eu queria saber, Daniel. E como é o impacto disso, né, na questão da saúde mental? Porque, assim, esse é um ano muito especial para a saúde mental, porque é um ano em que o governo entendeu que a saúde mental precisa ser vista. Já falamos sobre a NR01, que é uma norma que foi implementada no dia 26 de maio desse ano, que obriga as empresas a cuidarem, né, da saúde mental dos seus colaboradores. E contar com o colaborador para cuidar do próximo, inclusive. Também, muito com interessante certeza. Isso é perfeito, né? Porque, na realidade, ninguém vive sozinho, né? A gente vive em conjunto e a gente precisa entender que o nosso comportamento afeta o comportamento do outro e que o nosso comportamento afeta a saúde mental do outro. E, na verdade, o diagnóstico ocorre de quem está do lado, muitas vezes. É muito mais fácil da pessoa que trabalha com você do lado todos os dias perceber que você não está bem, que houve uma mudança muito grande e avisar quem deve, né, dentro da empresa, para que medidas sejam tomadas. Então, eu gosto muito desse tipo de iniciativa e principalmente uma iniciativa que dá valor ao ser humano, a quem está trabalhando, a todas as pessoas, para as pessoas compreenderem, você é importante nesse processo todo. Não existe empresa sem pessoas, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, Daniel, como é isso na vida? Porque tudo bem, é gostoso, eu imagino, né, Rafa, ser reconhecido. É engraçado que outro dia eu tava engraçado, no shopping. Estranho às vezes, mas engraçado. Eu não tô no seu nível, não, mas outro dia eu olhei, cheguei num lugar, a moça fez assim, eu te conheço de algum lugar. Eu acho que você me conhece. Aí ela ficou. Você trabalha não sei aonde? Eu fiz, não. Todo E mundo não sei aonde, não. já. Ela fez assim, eu acho que eu já te vi na televisão. Eu fiz, provavelmente você já me viu na televisão, né? Além, né, do programa, entrevista no Você com a Mônica Cunha, no antigo Manhã Total, em outras emissoras também, né? O pessoal, é engraçado isso. Eu vim de outra emissora também, então as pessoas acabam olhando assim e fazem, será que é ela mesmo, né? E essa sensação é muito engraçada. E quando elas têm certeza que é você, você tira uma foto, tá? É gostoso. Mas eu fico assim, no seu caso, a sua exposição é muito maior, por quê? Porque o seu programa é diário, né? É um programa diário. Você entra na casa das pessoas sem pedir licença. Sem pedir licença. E o que eu acho legal é que quando você faz aquelas campanhas lá, né? As pessoas fazem questão de mandar vídeos, é tão bonitinho. E pessoas de mamando a caducando, ou seja, de criança a idoso, né? Fiéis. Fiéis. Fiel mesmo. E é tão legal isso. Aí eu queria saber, Daniel,
como é que isso afeta a saúde mental? Porque é legal, mas tem uma superexposição. Uhum. E junto com a superexposição tem uma super cobrança, né? Porque tem que ser isso, tem que ser aquilo. Sim. Né? A questão que a gente está falando aqui nos bastidores da perfeição que a gente cobra às vezes, né? Como é isso? Olha, Núbia, o Rafael trazendo todas essas questões, né, que ele percebe que acontece com ele. Uma das coisas que eu fico pensando é como que essa pessoa ela vai cuidar da privacidade dela, né? Porque ser famoso ok, você vai estar ali aberto para falar com as pessoas, conversar com as pessoas, mas como que essa pessoa vai cuidar dessa privacidade? Porque é extremamente importante. Vai ter momentos que você vai estar no shopping, você vai estar passeando, você não vai querer tirar foto. Meu caso é meio diferente. Ou uma pessoa pode famosa, abordar às vezes. isso. Né? Não tem problema. E tem famosos que se incomodam com isso. Deixa eu né? te dar um exemplo, que é um exemplo que já aconteceu e aí não foi legal. Que foi no hospital, eu estava numa situação... Sim. A gente passa mal de vez em quando, a gente tem problemas de saúde. Eu estava no hospital, estava numa maca, tomando soro, e aí, de repente, a minha esposa percebeu que a pessoa que estava do lado, ali próxima, pegou o celular e começou a filmar, começou a gravar. E teve gente... E aí é um momento que a gente não quer divulgação, nós não divulgamos isso nem para amigo, nem para família. Exato. E outra coisa, pedir foto lá dentro também, que daí a gente teve que recusar. Falou, olha, não é legal, a cara dele não tá muito legal, não é natural. Então, eu acho que as pessoas têm que só ter essa dosagem, mas é difícil, né? É difícil delas compreenderem. Sim, mas aí eu faço uma leitura de mudança, né, que a gente tem passado, né? Então, vamos pensar, antes da rede social... Né, essa proximidade com o famoso era muito escassa, né? Então assim, você via na TV e aí alcançar aquela pessoa era quase impossível, né? Agora com as redes sociais, né, o que vem acontecendo? A gente vai criando uma certa conexão, né? E aí se você passar a achar que sim, eu sou íntimo daquela pessoa, né? E aí eu lembrei aqui de uma sessão que eu tava atendendo e aí uma cliente minha falou assim, não, é que minha mãe, ela parece que é parente da Virgínia. Porque ela fala de um jeito que como se ela conhecesse a Virgínia, conhecesse os filhos. Aí ela fala da separação. Então, assim, a gente criou uma intimidade tão grande, né? E assim, no nosso mundo, né? Porque essa intimidade nem sempre existe, né? Nem sempre não. Normalmente ela não existe. Não, e nós temos um exemplo muito sério, que aconteceu com a Ana Hickman, né? Que foi exatamente de um processo doentio de alguém que, através das redes sociais, achava que estava sendo visto, que estava sendo respondido e que depois resolveu cometer um ato absurdo. Um criminoso, crime, né? Você está contando a história do hotel, né? Lá em BH. Hotel, eu lembro dessa história. Então, foi e tudo começou exatamente por essa intimidade que a pessoa acha que tem. Né? É o que a gente chama de pseudo. É algo que não existe, mas as pessoas acham que existe. Então, é uma pseudo-intimidade. Né? Então, e isso preocupa, isso é muito sério. Muito sério. E aí, Rafa, a gente tem que ter outro cuidado. Gente, redes sociais, elas são legais, a gente não é contra. Mas o fato de eu expor, quer dizer, não vou falar de mim, mas eu vou falar de Rafael, expor alguma coisa da vida dele, porque a gente quer compartilhar o que é legal, sim, né? Você tem uma família linda, né? Naju, meu Bielzinho. Mas não significa que essa vida é nossa. E às vezes as pessoas se apropriam dessa vida alheia, né? Porque Rafael, porque a esposa de Rafael, porque o filho de Rafael. E eu vou contar uma história para vocês. Um dia eu estava num lugar que eu trabalhava e eu recebi uma ligação de uma moça. Aí quando eu cheguei lá, eu estava em reunião fora. Quando eu cheguei, olha, fulana ligou para você. Quem é essa fulana? Não conheço. Deixa o sobrenome, de onde é? Não, ela te conhece. Ela falou do seu marido, ela falou do seu filho. Aí eu fiquei assustada. Eu falei, nossa, eu nem sei quem é, eu não lembro dessa pessoa. Aí eu liguei para a pessoa, né? Eu falei, você me conhece de onde? Lá das redes sociais. Seu filho é lindo, seu marido é isso. Aquilo me assustou, eu confesso. Posso imaginar. Muito. E eu fiz, gente, ela vasculhou a minha vida inteira, ligou para o meu trabalho, ela descobriu, quer dizer, ela sabia, né, porque estava nas redes sociais. E, de repente, a mulher liga como se tivesse... Uma intimidade absoluta, né? Absoluta. Aquilo me assustou.
tá? Aí eu liguei pra ela e falei assim, mas você me conhece? Ah, das redes sociais, eu te sigo há muito tempo e eu acho seu trabalho massa. Eu fiz, obrigada. Aí eu fiz, desculpa, mas você me assustou com tanta certeza de quem eu era, porque quem recebeu a ligação teve certeza que ela era minha amiga íntima. Uhum. Ela não é mãe de Henrique, não é esposa de Rogério, que trabalha no seu... Aí ela, a menina que trabalhava comigo, né? Ela te conhece. Ela não me conhecia. Uhum. Eu nunca tinha visto a moça. Uau. Que medo. Que medo. Que medo. Então, aí olha só, a importância de quem é famoso saber os próprios limites. Exatamente. Até onde eu vou expor minha vida, né? Até onde eu vou compartilhar informações sobre a minha vida. Já que não se tem controle sobre essa intimidade criada. Exatamente. Então, eu vou precisar estabelecer limites que me protejam, né, desse excesso de proximidade que as pessoas vão fazer, querendo ou não, vai acontecer, porque é fã também. A gente precisa entender que as pessoas, né, vão admirar igual. As pessoas admiram o seu trabalho, gostam do que você faz. Admiram sua família, Exato. sua postura como marido, como ou se pai. inspiram, né? Ou você é uma figura de referência também para essa pessoa, inspira de alguma forma. Então, só que esse famoso vai precisar entender qual que é o meu limite, até onde eu vou. E eu lembro de um episódio, na primeira casa que eu morava aqui, e eu morava nessa casa, ela era um condomínio pequenininho, e nesse condomínio nós fizemos, o síndico fez uma mudança e tirou o porteiro. Tudo bem, condomínio pequeno, eram poucas casas. Não. E aí teve uma noite no fim de semana que tocou meu interfone. A Ana estava lá, nós não éramos casados ainda. E ela acompanhou, inclusive eu fui até a portaria, que era uma moça querendo falar com o Rafael. Olha, eu vim entregar uma encomenda pro Rafael. Na hora que eu cheguei lá, eram 3 meninas, novinhas, de bicicleta, à noite, com uma carta na mão, para entregar, porque descobriu através de uma vizinha, minha, Do condomínio, que eu morava lá. E aí veio, entregou, era um pedido, nós estávamos bem na campanha de Natal, bem no período de Natal, onde as pessoas sempre mandam cartas, fazendo pedidos diversos. Só que aí surgiu realmente aquela preocupação. Primeiro que a gente acaba não tendo uma barreira ali para fazer esse filtro. Porque a partir do momento que sem maldade nenhuma, nós estamos aqui juntos, aí de repente você fala para um outro amigo, o Rafael, ele mora lá no tal. E ele fala com outro sem maldade, mas às vezes esse outro tem maldade. É verdade. E aí a gente começou a falar, opa, peraí, a gente tem que começar a repensar, e foi uma das formas que nós pensamos em mudar de lá, por causa de portaria, por causa dessa importância para nós de ter uma portaria. Segurança, porque na realidade, segurança. Né? Porque, assim, por mais que era uma menina e foi muito gentil, você fala assim, poxa, né, Rafa? como que entrou, né? Como que chegou, e naquele horário da noite, de bicicleta, e aí você vê até que ponto as pessoas acabam chegando para se aproximar. E aí gera esse desconforto, e é exatamente por causa dessa intimidade que é legal ao mesmo tempo, que a gente queira ou não dar a abertura, né, fazendo o trabalho do jeito que a gente faz. Não é na rede social, mas é na TV, mas a pessoa acaba tendo um pouco de liberdade. Mas é mais que isso, Rafa. Eu acho que é mais que liberdade, é confiança. Confiança. Né? E confiança é uma coisa que se constrói. Então, você conseguiu construir confiança, mas infelizmente nem todo mundo é legal, e aí eu vou ter que voltar para o caso de Ana Hickman e vários outros, né? De pessoas que invadem, de pessoas que buscam, que, entre aspas, sequestram a sua vida, achando que ela tem essa questão. Mas aí, Daniel, eu queria voltar para essa questão da saúde, né, mental mesmo. Por quê? Porque existe uma máxima de que o sucesso ele é efêmero, né? E aí? Porque hoje eu tô, como a gente já viu, né? Pessoas no auge, daqui a pouco... Infelizmente, elas já não fazem tanto sucesso e, infelizmente, aí depois eu quero te ouvir, Rafa, televisão tem prazo de validade, né? Tem algumas profissões mais que outras, né? Quando você tá mais bonito, você é mais convidado. E tem outros que quando você vai envelhecendo, não é o caso de jornalista. Jornalista, na realidade, quanto mais velho, tá melhorando. Tá melhorando, né? Mas eu falo de forma geral, como a gente tá falando da fama aqui, como é que é isso, Daniel? O impacto é grande, né? E aí eu conecto isso à identidade. Então, quando você desconhece quem você é,
primeira coisa, vai se tornando cada vez mais difícil lidar com esse processo de envelhecer. Porque às vezes você se baseia toda a sua carreira, né, naquele papel que você foi construindo. Aí você vai se distanciando ali da sua essência, né? Porque às vezes, né, como um ator, por exemplo, né, que se constrói ali até com um nome fictício, aí vamos pensando, aí ele vai se construindo a partir daquele lugar, aí vai envelhecendo, como você falou. E aí os papéis de protagonismo diminuindo, né? Aí diminui os convites para participar de novela, aí cai ali para um papel secundário. E aí, quem eu sou no final dessas contas? Né? Quem eu sou nesse lugar humano? Fora aqui da TV, fora desses convites, quem eu sou na minha essência? Então, ter autoconhecimento, né, fazer terapia, extremamente importante, para adquirir esse autoconhecimento, para não se perder no caminho, né? Porque na hora que desliga as câmeras, a luz apaga, fica eu, e aí... Quem eu sou nesse lugar? Quem sou eu? Né? Então, assim, aí eu preciso estar muito inteiro de mim mesmo, para eu conseguir realmente me sustentar. Porque uma hora vai realmente diminuir, né? Eu lembro muito de um podcast que eu vi da Mônica Martelli, que eu adoro. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Aí ela fala assim, olha, os convites diminuem mesmo. E aí agora, quem que tem que ir atrás do protagonismo sou eu. Então, eu que vou produzir meus filmes, eu que vou produzir os lugares que eu quero estar, porque não tem convite mesmo. Não recebe. Tenho aqui 60 anos... E não vou receber convite de protagonista, jamais. É só a mocinha, é a novinha. Então, assim, é preciso ir tendo maturidade, resiliência, né? Pra se acolher, pra olhar pra si e falar, eu ainda continuo existindo? Então, peraí. Eu vou me colocar nesse protagonismo da minha vida, que é muito maior que tudo isso aqui. E eu quero trazer uma fala do Padre Fábio de Mello, independente de de religião, gente. Eu fui para um show do Padre Fábio que ele falava sobre a invalidez. Não, desculpa, invalidez não, me perdoem. Inutilidade. Ele diz que a sociedade acha que a gente vai ficando velho e vai ficando inútil. Eu tenho orgulho de dizer que daqui a 4 anos eu serei uma sessentona, tá? Ó, uma idosa, muito produtiva. Mas é o que você falou, eu tive que me reconstruir. Eu me reconstruo todos os dias. Perfeito. Por isso que você fala, Rafa, ela não para de estudar. Não paro, para a cabeça ficar boa, tá? Eu não paro de me reinventar. E a gente precisa entender isso. E eu acho que quando você tem fama, você precisa mais, né? Porque hoje, quando a gente assiste novelas, vamos falar aqui da concorrente, não existem muitas Odete Roitmans, né? Que são as protagonistas hoje. Isso. Né? Ou seja, uma exceção, né? É uma exceção, 60 anos, exatamente. né? A Débora Bloch, 62 anos, salvo engano, né? Eu não sei a idade dela. Entre 60 e 62. Não, maravilhosa, né? Total. E fazendo um belo trabalho e mostrando... É engraçado que na primeira versão, meu marido que fala muito isso, que ele é noveleiro, né? Ele assiste todos da Record e da vale tudo, porque ele não deixou de ir. Ele é saudosista, né? Ele foi lá porque é um remake. E ele falou sobre isso, que no passado a Odete Roitman foi muito criticada, né? E hoje Odete Roitman fala o que a sociedade não estava falando por causa do socialmente aceito, né? O que é que eu vou falar? Você não pode falar um monte de coisa agora, que a gente não vai falar aqui para o pessoal não se ofender, a realidade é essa, né, gente? Vamos ser sinceros, tem coisa que a gente está exagerando, né? Mas não vamos falar sobre isso agora não, para não ficar feio. Então, quando a gente traz essa reinvenção, essa ressignificação, eu gosto muito dessa palavra, você ressignificar quem você é. Gente, só não envelhece quem morreu, né? Você concorda, Rafa? Exatamente. E você está preparado para envelhecer, Rafa? Uai, tô aprendendo todos os dias com isso, né? Mas realmente algo que sempre preocupa. Por exemplo, poxa, eu fiz transplante capilar. Você tem que cuidar. Tem que cuidar da saúde, emagrecer. Você acaba sempre buscando essa linha de falar, poxa, eu tenho que estar muito bem, porque você está numa emissora, você tem que estar com o cabelo muito bom, com a pele boa. Sim. Tem um horário de maior ibope. No consultório também é assim, viu? Mas aí os clientes reparam. Só que daí tem um lado muito bom, que daí facilita demais, é o tipo de programa que eu faço. Porque o tipo de programa que eu faço quando o Rafael tá bagunçado,
a pessoa fala assim, que legal. Ele é gente como a gente. Mas você é muito gente, você vai na casa dos outros. Eu amo... O Balança Minha Casa, Nossa, né? também amo de demais. paixão. Balança Minha Casa, a gente visita a casa das pessoas e faz aquela brincadeira que foi criada pelo Gugu Liberato, de encontrar os objetos na casa das pessoas. Então aquilo lá é uma maravilha. E aí, a partir do momento que a gente tem essa intimidade toda que nós estamos falando, isso é muito legal, porque a gente chega na casa das pessoas, é de casa mesmo. Aí você fala assim, vai pra cozinha. Vou abrir o guarda-roupa. Pode? Vai, Rafael. Oxe, pode? Você já tá aqui todo dia. Você é íntimo da casa. E as curiosidades. Eu já encontrei facão dentro do guarda-roupa. Ai, meu Deus. Encontrei mas aí a diversão e a alegria que a família faz. Né? Então, é um programa que, queira ou não, facilita e a gente acaba sendo gente como a gente mesmo. E é o jeito que eu sou. De brincar, de pular, do cabelo ficar todo bagunçado, da roupa, de cair. No último episódio, a gente quebrou uma cama. Eu fui sentar com uma senhora lá na cama. Não, você não tem noção. E quebrei a cama junto com ela. Daí eu falava pra ela, o que eu vou dizer pra minha esposa agora, pelo amor de Deus? Vou falar que eu fui pra cama com a senhora, no jeito que quebrou a cama, ela ria. Ela ria horrores. Muito então, bom. Mas esse eu não assisti não, mas vou pegar lá no Portal Paranaíba Mais, que eu sei que tá lá, porque então, eu me divirto. Muito legal. Eu me divirto. E então, isso facilita. Não, e não é só isso. Por isso que eu falo envelhecer, daí pra mim, nesse ponto, facilita, porque daí a pessoa vai compreendendo realmente. O que me assusta hoje, com 14 anos aqui, hoje o meu cinegrafista de estúdio, ele me assistia quando estava na escola. Uau. E ele fala isso, Rafael, é um sonho estar aqui trabalhando junto com você e eu quero que você saiba que eu saía correndo da minha escola para chegar em casa para te assistir na hora do almoço. Eu só vou fazer uma correção da sua fala, você não entra na casa, né? Você entra na rua inteira, porque Eu a rua abuso. inteira para... E fica na porta, ele entra na casa e quando ele sai, tá todo mundo lá na rua para olhar. Isso é muito legal. Mas quando eu perguntei, Rafa, se você tá pronto para envelhecer, porque eu acho que o envelhecimento... mas é algo que se pensar mesmo. Exatamente. Normalmente, Daniel, as pessoas não estão prontas para envelhecer, né? É difícil aceitar, né? Olha o que hoje as redes sociais mostram. Né? Uma juventude eterna. Vamos voltar né? a Odete. Olha essa mulher, 62 anos. Exato. 62. Ela estava num iate com o marido. Namorado. No marido, Não, namorado. Peguete dela. Não sei como é que chama agora, você que é mais jovem. É crush, peguete, peguete. E de biquíni com o corpão. Exatamente. Isso é um BO. Aí a gente volta lá na identidade, olha. Então, assim, né? Então, se eu sou uma pessoa de 60, aí eu olho pra uma 60 Odete Roitman e eu não tô igual. Imagina a frustração, né? Se eu não lido bem com a vamos falar dos identidade. homens. Rodrigo Hilbert. Eu não sei pra que existe o Rodrigo Hilbert. Deixa eu fazer uma crítica aqui. É um absurdo. O Rodrigo Hilbert vai fazer um churrasco. Aí ele constrói a churrasqueira. Ele faz o espeto. Ele faz a tábua que ele vai Ele faz a tábua. Ele coloca a carne pra assar. E ainda depois é bonito. E o desgramado ainda todo bonito. Tem uma mulher Nós linda. somos meros mortais perto dele. Não. Eu falo, não dá, né? Não dá. Concorrência absurda. Mas é uma exigência, né? Que a gente acaba vendo, né? Na nossa sociedade. Mulher é muito mais cobrada, né? Com certeza. Nesse lugar, Com né, certeza. Núbia? Você sabe dizer. Então, é uma cobrança grande. O Botox que eu digo. Você acha que a mulher sofre mais, Núbia? Muito mais. Muito mais. Com essa... Desde sempre, né? Isso historicamente. Isso é historicamente. É histórico e não é só... Você vê, a gente vai voltar lá ao espartilho, né? O que acontecia no passado? A mulher era obrigada a ter o corpo perfeito, então ela nem respirava. A mulher... Até os 4 meses de gravidez, eu posso estar enganada nessa informação, 3, 4 meses. Enquanto a barriga não saía, vamos dizer assim, ela usava espartilho. Nossa. E assim, aquela coisa da beleza plástica, então tinha que estar perfeita com aquele monte de roupa, né, que precisava de ajuda para vestir. Então a gente sempre foi mais cobrada, Rafa. E assim, hoje, eu não vou mentir, eu sou uma pessoa vaidosa, eu me cuido, Claro. Eu não sou neurótica, não sou, tô longe disso. Eu faço academia 2 vezes por semana, faço pilates 1 vez por semana, tô querendo fazer 2.
tá? Apesar do corpinho de bailarina espanhol, eu faço. É porque tem a briga com o peso a vida inteira, né, gente? Porque na infância isso não foi tão cuidado, e aí você cresce, um adolescente cheinha, não sei o quê. E hoje, quase na terceira idade, ainda continuo. Mas tô super satisfeita, mas uso Botox, né? Passo creme, né? Faço skincare. É um nome bem bonitinho de lambrecar a cara de manhã e de noite, tá, gente? É skincare. Por quê? Porque as pessoas querem ver pessoas bonitas, querem ver pessoas bem arrumadas. E eu gosto muito de Coco Chanel, né? Que ela sempre falou, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, por favor, legal. né? Cause uma boa Perfeito. impressão. Perfeito. E as pessoas acham que não. Eles gostam de mim. Só que o que eu gosto de uma mudança que aconteceu foi o seguinte, que os homens começaram a se cuidar mais. Porque, nossa, antes era terrível. Muito. Antes não. E é bom ver essa construção. E é uma construção que é muito mais por causa delas do que por causa deles. Porque eu acho que os homens, com o passar dos anos, no mercado de trabalho, começaram a perceber, poxa, as mulheres subindo, alavancando, ganhando destaque com a gentileza, com o jeito delicado de ser e com a beleza ao mesmo tempo, é né? o que tem acontecido muito. Né? E é os homens ficando. Um exemplo muito legal que eu fiz já faz uns anos de uma matéria sobre o Dia da Mulher foi com uma mecânica maravilhosa que trabalha aqui em Uberlândia, não me lembro o nome dela, mas maravilhosa. E é maravilhosa porque na hora que eu entro na oficina, não tem uma graxa no chão. Aí você fala assim, uai, e ela tava lá, ó, embaixo do carro, mexendo, mexe até com caminhão. Só que assim, ela comanda a oficina, ela tem um cuidado diferente com a oficina. E ao mesmo tempo, no dia que eu fui gravar com ela tava com cabelão, unha pintada, maquiada, linda. Ela falando assim, ó, pra dizer, eu sou uma mecânica apaixonada por essa profissão, mas eu me cuido, eu tenho a minha vaidade e a minha oficina também reflete isso. Então isso é muito interessante. E por isso que ela faz sucesso. E por isso que faz sucesso também. E na verdade isso está ensinando, porque hoje em dia são muitas as oficinas. Perceba o que virou oficina hoje. As oficinas também hoje estão muito mais organizadas. É uma ou outra que ainda não teve uma mudança. Mas as grandes oficinas, as maiorias já falam, opa, e você pode ter certeza que tem mulher ali no meio. Claro, né? Ainda bem. E que bom que elas existem. Que bom que elas existem, é verdade. Que bom. Mas vamos lá. Então, assim, vamos voltar à questão do envelhecer, do cuidado, que é o que você trouxe extremamente agora pra importante. gente, importante, né? E tem a ver. Aí eu volto lá no limite que eu falei. Né? A gente vai precisando entender como que eu vou estabelecer esse cuidado. Né? Porque, claro, a vaidade é extremamente importante, né? Daniel? Então não adianta eu querer só criticar essa estética que hoje tem oferecido muitos recursos. Eu só preciso entender como que eu vou usá-la. Mas deixa eu falar de um BO, Daniel, você vai me ajudar. Claro, vamos lá. Daniel, vamos lá, tá? Vamos imaginar um dia frio, tá? Muito frio. Muito frio. O dia mais frio do ano aqui em Uberlândia, que não faz muito frio, mas vamos imaginar. Esse ano tá fazendo, né? Mas ele é do sul, é que eu sou por do isso. sul, por isso. Tá. Então, ok. É frio pra mim, ó. Armagedon aqui, pra ele não. Aí, tá de tudo bem. repente, eu acordo, doido pra comprar um pãozinho. Quentinho, que acabou de sair da panificadora. Só que eu acordei agora, né? Olha o meu BO, olha a minha dificuldade. Se eu sair desse jeito, pegar o carro de ontem. ir lá na panificadora, eu sempre falo isso pra minha esposa. Ai, amor, porque parece que é combinado. Se eu me arrumar, tomar um banho, ir lá, as pessoas me conhecem e tal, pego o pão, volto para casa. Se eu pegar um chinelo Havaianas, desculpa falar a marca, mas pegar um chinelinho e, sei lá, uma roupa assim por cima e chegar lá na panificadora, tem uns 10 que vão me abordar pedindo foto. Nossa. É um negócio que eu falo, não é possível. Ela é de Murphy. É uma lei. Mas, a lei assim, de Murphy fala que se o pão tiver cair, ele vai cair com a manteiga para baixo, né? Mas eu só estou te falando isso, é difícil pra gente, às vezes, sabe? Porque essa pessoa vai marcar você, vai compartilhar você, vou te dar um exemplo. Eu faço uma foto aqui, nós temos o WhatsApp lá do Balanço, que é um fenômeno. A pessoa manda lá. Ela não só guarda para ela, então ela manda para todo mundo, ela manda inclusive pra gente ter também. Então, para mostrar no programa, para mostrar, né? porque todas as vezes que situações como essa acontecem, eu chego na redação de manhã,
A minha produtora que tá com o WhatsApp aberto, ela fala assim, ô Rafael, o que você estava fazendo lá no mercado? Já tem notícia. Já tem notícia, já recebeu. Mas você sabe quem passou por isso? Hum. Ellen Vilela. Ah, Ellen Vilela. Você tá sabendo, né? Ellen é A uma nossa repórter. é a nossa Sandra Passarinho, né? É a nossa jornalista clássica aqui da região, maravilhosa. Ellen, ó, bem saudade de você, linda. Nossa chefe de reportagem. Reportagem agora. E Ellen um dia foi na padaria desse naipe aí, o cara olhou pra ela, nossa, mas você tá assim, é? Ela fez, eu não ando montado o dia inteiro, alguma coisa assim que ela respondeu. Ela é bem despachada. despachada. Porque a gente tem que ver. E aí a gente volta para a questão da humanização do famoso, né? Exatamente. Eu não tenho que andar montado o dia todo. Só que aí eu tenho dificuldade. Eu tenho. posso Rafael imaginar. dos Anjos tem dificuldade, certeza. Minha esposa sabe disso. Se eu falar mentira, ela vai brigar comigo. Porque aí eu falo, amor, vai lá. Por favor, vai lá, Compre esse pão que eu quero comer ele agora de manhã, mas não vai lá na Eu hora. não vou. Aham. Eu não vou. Eu tenho dificuldade depois de falar, puxa, não vai estar legal. Isso E tem a ver eu com a não- autocobrança. não né? Demais da conta. Não- E o que, é que essa autocobrança faz com a gente, Daniel? É. Conta pra ele, Não, conta. a autoestima vai lá embaixo, né? É porque nós vivemos a partir do olhar do outro. Então, exato. quando né, eu tô me olhando ali, e quando eu tô, eu tô percebendo que eu tô sendo visto, né? E como eu tô sendo visto, né? E Não é isso da vai mexer de forma, alguma né? forma. Da forma né? que eu gostaria. Exato. E assim, desde quando a gente é criança, a nossa busca é por amor, né? Uhum. E de certo modo, o amor engloba validação, reconhecimento, né? Que são fomes básicas, né? A gente usa esse termo fomes na análise transacional. Que são fomes básicas, né? De reconhecimento, fomes de carinho, né? E desse olhar. E aí a gente vai nessa busca. Então, assim, é gostoso, enquanto famoso, você tá ali recebendo toda aquela atenção. É uma delícia, Uhum. né? Eu falo pela minha experiência de consultório. É uma delícia quando um cliente chega lá pra mim e fala, Daniel, que bom que você falou aquilo pra mim, porque agora eu tô aplicando na minha vida e tá fluindo pra caramba. Então, a gente vai dar importância, assim. Então, Rafa, isso que você tá falando é desse lugar de humano seu, Isso. entendeu? Então, não tem como falar assim pra você, olha, né, vamos pensar, trabalho lá no consultório. Você chegar lá e falar assim, Daniel, eu vim aqui porque eu sou famoso e eu quero trabalhar pra mim me importar zero com o que as pessoas pensam de mim. Eu vou falar pra você, sinto muito. Não vai acontecer. Não tem como a gente Não. trabalhar isso. A gente vai trabalhar pra você aprender a lidar com esse lugar. Porque aí é você quem vai precisar aprender a se humanizar. Pra você entender, gente, eu sou humano e vai ter dia que eu tô assim, ó, doido pra sair, com meu cabelo despenteado, de boné, chinelo e pronto. Eu não quero me arrumar. Quer ver E tá um tudo exemplo? certo. A Núbia vai me ajudar. A academia. Poxa, a gente quer ter uma academia onde a gente mora pra gente levantar e Nós ir. somos vizinhos. Legal. Levantar e ir, né? Aproveitar, pôr um boné, a camiseta, que até tá dormindo com ela, não tem problema. Já se programa antes, Já né? se programa antes. Homem é desse jeito, não. Eu te entendo. E aí quando você chega na academia hoje, você fala, não, é 5:30 da manhã, não é possível. Tem gente desfilando lá na academia. Mas não tem lógica. Daí você fala assim, não é possível, não tem como. Não tem como. O pessoal tá todo embecadinho, Não, né? mas é tudo arrumado. Blusa conseguiu se combinando arrumar com o tempo. Eu falei, Blusa nossa, combinando eu com o acordei tempo. e cheguei. Essa pessoa acordou e ficou quanto tempo ainda acordada para isso, para aquilo outro. Então, é uma coisa que é tão engraçada, porque a gente quer essa comodidade para te dar um pouco mais de tranquilidade, liberdade para você, poxa, malhar na sua casa, literalmente, né? Onde você mora. Só que não é assim. Não acontece assim, porque tem gente que também não pensa assim, que tem esse autocuidado, só que é um autocuidado da outra pessoa que afeta, queira ou não, as outras e fala assim, não dá. Às vezes meu filho quer brincar no parquinho, quer isso, quer aquilo, e eu tô, né, daquele jeito. E eu já fiz isso. Quando eu chego lá, primeiro tem uma coisa que ela sabe, é o único pai que tá lá. Mais as mães. Mas que não. são as mães. E as mães impecáveis. Com os meninos impecáveis. Aí tô eu lá,
sujo de chocolate, que eu devo ter comido com meu filho, com a bola dele Sujando a blusa também. Sujando também, indo jogar bola. E eu falo, meu Deus, onde eu tô? Que planeta que eu tô? Não, mas é isso mesmo. Mas aí que tá, eu acho que o que o Daniel falou é muito pertinente, né? É esse lado humano e essa cobrança das pessoas, elas têm que ser limitadas, Rafa. Tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, quando cheguei aqui em Uberlândia, eu dava aula na faculdade. E um dia eu saí de casa, eu morava muito perto do supermercado, de um dos supermercados ali no Morado da Colina, e eu saí de casa correndo, porque minha secretária falou assim, Núbia, faltou não sei o quê, e eu tô fazendo não sei o quê. Eu fiz, beleza, fui lá, Estrada Tomate. Aí não tinha nenhum mercadinho perto, eu disse, eu vou pegar o carro, vou lá. Quando eu cheguei lá, de chinelo, de shortinho, e de camiseta, e eu encontrei um aluno meu, ele fez, nossa, professora, você tá toda desalma. Eu pensei assim, eu tava em casa, eu vim correndo. Mas aquilo, eu me senti mal. Mas a gente se sente mal. Sente. Porque primeiro as pessoas me olham já de um olhar diferente, Sem né? Não tem dúvida como. nenhuma. E aí você chega lá, a pessoa olha, é ele, gente? Olha o que aconteceu. Cadê aquele cara de paletó e gravata? E aí e existe uma coisa que é complicada, que é o julgamento em cima da esposa. Eles não chegam em mim. Entendi. Eles chegam na Ana Júlia. Elas chegam teu marido tá bem? Tá tudo bem com ele? É que ele veio aqui e tal, veio comprar alguma coisa aqui, ou veio isso, ou veio aquilo. Então, e chega no ouvido dela. Olha só, como se ela fosse a responsável. E lógico que não tem nada a ver. Mas a culpa é sempre da mulher. É um absurdo, mas Ninguém chega em você e fala, porque nunca aconteceu isso comigo. Rafael, você tá meio... Meu filho, eu não entendi isso. Nunca aconteceu isso. Quando ele sai todo esculhambado, eu falo assim, Henrique, muda de roupa. Qual é, mãe? Eu tô bem, eu sou jovem. O julgamento ocorre o pessoal na vai mãe, chegar e vai dizer, sua mãe não viu mulher. você sair assim, não é? É engraçado. Aí o marido Mais sai. uma vez a cobrança sobre a mulher. Que ano nós estamos? 2025. Né? Você vê. Eu queria entrar num assunto com vocês, já que estamos com 2 psicólogos para falar sobre saúde mental e fama, que eu acho que é muito legal da gente tentar entender, que envolve um dos maiores influenciadores do mundo, que é do Brasil, que é o Whindersson Nunes, e que enfrenta um problema muito grande de depressão. Por que eu quero entrar nesse aspecto? E vício, né? E vício. Vou ser bem rápido, tá? Bem jornalista agora um pouco aqui. A depressão dele tá ligada à fama ou tá ligada ao que ele viveu no passado, ou à construção da vida dele? Eu vou trazer Gabor Maté. Gabor Maté, que era o autor que a gente estava falando aqui nos bastidores, ele fala lá muito do trauma e do vício. Qual a história de Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes. Ele era uma pessoa muito pobre, né? Nordestino. E uma pessoa que começou a crescer e cresceu demais. O que acontece, Rafa? Um dos problemas da fama, e ele não é o primeiro que tem depressão nem vício, né? É porque ele, no fundo, o que ele disse foi o seguinte, que ele não soube conviver com tanta exposição, com tanta fama e com tanto dinheiro. Ou seja, esse lugar de rico, de poderoso, de popular demais, cobrava a ele um preço muito alto. E como é que eu lido com isso? Então, e a raiz disso é a fama? É a fama. Na realidade, porque eu não assim, saber lidar com a fama. A questão da fama não é a fama pela fama, Rafa. Porque na hora que você entende, aí eu vou voltar para uma fala do Daniel, que ele já falou aqui várias vezes, a gente tem que repetir, a humanização, né? Quando eu trago que eu sou famoso, eu tenho uma vida extremamente exposta, mas eu sou um ser humano, na hora que eu humanizo essa pessoa que existe atrás dessa fama, eu consigo conviver com a fama. Eu consigo entender as cobranças, por isso que a terapia é tão importante. Muito importante. Para você aprender a lidar. Aí, só para fechar minha fala. Então, o que aconteceu com ele? Quando ele se viu, né, aquele carinha lá do Nordeste, pop, de marré, como a gente fala lá, né? Esquisito, que ele mesmo fala. Ele fala, né? Que ele porque o bichinho não é bonitinho, ele não é bonitinho, depois não. que botou aquelas tatuagens no rosto, então, desculpa, não ficou gatinho, não.
Tá? Tem gente que Falei, gosta. Tem gente que gosta. não, sim, mas eu falei porque ele não ficou, ele já é esquisito, ainda ficou todo, né? Uhum. Pintadinho, como diz o outro, borradinho, né? Pode. Então, ele não soube lidar com isso. E tudo na vida dele aconteceu muito rápido. A realidade é essa. Depois que ele começou a ficar famoso, ele ficou famoso Explodiu. demais. Exatamente. E a cobrança em cima dele foi muito grande. É porque E ele eu não queria- se preparou para isso. Queria entender, lá na raiz da psicologia, num processo desse, é que, lógico, existe a fama, existe essa mudança que foi repentina que aconteceu na vida Uhum. dele. Mas ela é a causa? Ou a causa é o que ele viveu lá no começo? Eu vou complementar o que você tá trazendo, Núbia. Nossa, eu não conhecia o que você tá trazendo, acho extremamente importante. Vou olhar depois. Sabe o que eu fico pensando também, a partir do olhar da análise transacional? Que, assim, a gente tem, né, é um ser humano de várias camadas. Uhum. Então, assim, eu me limitar a dizer só fama, Não, eu tô de falando jeito de uma construção de vida que veio antes e nenhum. o E que nós que ele não sabemos. viveu antes, como que ele lidou com essas questões lá da base. Porque, assim, a nossa infância é o chão que a gente sempre vai voltar, Sempre. né? É uma fase de uma autora que eu esqueci, mas, assim, é fato. Então, o que que aconteceu lá, eu vou voltar nesse lugar. E se eu não conseguir lidar, pode ser que isso comece a me atravessar nesse lugar da fama, onde eu tô recebendo muito dinheiro e muitos recursos para acessar qualquer E coisa. muita atenção, né? Então assim, mas vamos pensar, dinheiro, poder. Então se eu tenho muito dinheiro, eu vou ter acesso a drogas, bebidas, eu vou ter acesso a sexo, eu vou ter acesso a passeios, a qualquer coisa, na hora que eu quiser. E como que eu lido com isso? E aí, assim, vocês estão trazendo o Whindersson, mas aí eu cito Britney Spears, Sim. eu cito Demi Lovato, Amy né? Winehouse. O Amy Winehouse, Nossa, né? né? A Amy, Justin Bieber, Uhum. que agora, inclusive, aí ele tá sendo muito destaque, né? E Uhum. paparazzi tá atrás dele o tempo todo. Então, assim, perceba, olha, são pessoas que você vê que chegou lá no topo e, de alguma forma, caiu, né? E aí, o que E que caiu feio, né? Caiu feio. E, assim, quase morreram, né? O caso É. da Demi Lovato, Britney também. Amy morreu. Amy Amy conseguiu. Não conseguiu Né? Ela não superar. conseguiu lidar. Então, assim, o que que vai tendo nessas camadas, né, Rafa? Então, às vezes é um trauma que viveu lá na infância, né? Por exemplo, de abuso sexual. Uhum. E eu não consigo lidar com isso. E aí, o que fica lá, o que aconteceu na minha base, ecoa. E quando ecoa, vem a lembrança, vem o sentimento, né? Vem o visceral, né? Que é aquilo que a gente sente no corpo, Perfeito. na alma. E como que eu lido com essa dor? Como que eu lido com esse lugar? Aí a gente vai ver casos de pessoas que vão usar a droga pra lidar com isso. Aí eu uso lá a minha droga. Substitui, né? Exato, porque aí essa droga me tira da realidade, me tira desse lugar. Mas e tem aí... um detalhe também que a gente não pode esquecer. Tem gente que não se acha merecedora disso, né? Eu era muito pobre, eu saí desse perfeito. lugar. Adriano, a gente falou de atores, cantores, e Adriano Imperador, Uhum. né? Ele saiu da favela, mas a favela nunca Nunca saiu saiu dele. dele. Então ele se sentia na obrigação de retribuir, né, a favela, todo o sucesso dele, toda a riqueza dele. E o que aconteceu com ele? Ele voltou para a favela, né? E ele ficou voltou com dívida, né? Sensação de eu tô Isso. devendo, né? Isso, eu não mereço. Eu ouvi isso outro dia de uma colega que eu achei bem interessante. A história dela, eu não vou citar aqui para não assustar, mas ela tem uma condição de vida melhor do que a família dela. E ela fez assim, às vezes eu acho que eu não mereço. Por que eu tenho uma situação melhor na minha família, né? Então, eu me olho de um lugar, tipo assim, eu tô bem e eu não consigo trazer todo mundo, porque não dá. A gente quer ajudar todo mundo, né? Mas não conseguiu. Não, porque se você ajudar todo mundo, você não vai estar onde você tá. A realidade é essa, vamos ser sinceros, gente. Uhum. Não dá pra ser salvador de todo não mundo, dá, né? Mas, Daniel, é verdade. Eu venho de família muito pobre. Tá? Fica com a sensação de culpa, né? E se eu não Não, ajudar, eu não né? tenho sensação de culpa, mas eu vou ser muito sincera pra vocês, acho que eu vou falar uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. O único sonho que eu tenho de ganhar na loteria, que eu quase nunca jogo, é ajudar a família inteira. Porque como a gente era muito eu tenho esse mesmo pobre, pensamento. como a gente era muito, 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 muito pobre, né? Ao ponto de alguns da família não terem dentes, porque não tinham condições, não terem estudado, essa coisa toda. Aí você fala assim, pô, eu queria tanto ganhar na loteria, mas não é para eu ficar rica, é para eu ajudar os outros. É engraçado, porque onde eu tô hoje, eu tô muito feliz. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito abençoada.
né? Eu moro num lugar legal, eu tenho uma profissão que eu amo, eu trabalho no que eu amo também. Então, assim, nossa, que vida maravilhosa. Minha mãe tem saúde, meus irmãos têm saúde, minha família de forma geral. Aí você faz assim, gente, o que está me faltando? Nada. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar um monte de... Aí eu já pensei, as casas que eu vou construir, o que eu vou fazer para cada um. É louco, né? E por que isso? Porque eu saí de um lugar que eu não tinha, às vezes, talher para dividir para todos os irmãos. Eu comia na panela de bolinha, porque nordeste não adora feijão, e eu comia de mão. E tá tudo bem, eu tenho orgulho de contar isso, e hoje eu tenho faqueiros em casa, né? Por quê? Porque eu não tinha, hoje eu tenho. Então eu não preciso, graças a Deus, de mais nada. E eu fico pensando no Whindersson, né? Quando você falou, né? O Whindersson, ele não tinha chinelo. Não, exatamente. Ele andava descalço. Hoje ele anda no avião. Então, assim, não é qualquer avião. Não. É o avião que ele quiser. E é isso. Agora pense você sair de um lugar de miséria, de pobreza absoluta, porque era miséria, vamos ser sinceros, a gente fala bonitinha, a palavra é feia, mas é pobreza absoluta, e hoje você está no nível como o do Whindersson, que está muito longe do meu, né? Mas assim, eu pego... Extremo, né? Eu alugo um jatinho para ir daqui, para ali, dali, para aqui, e ninguém preparou ele para isso, Rafa. Hoje, nem tanto, porque as emissoras, elas preparam os novos atores. Sim. Tem oficinas e tem psicólogos também. Exato. Né, para poder preparar. Porque você pega, né, traz essas pessoas de lugares, dos mais diferentes lugares, que viviam no anonimato e hoje eles saem na rua e todo mundo conhece. Sabe o que é? Você sabe o que é isso. Então, assim, e quando você tem essa exposição em âmbito nacional, aí você vai ampliando, Nossa, né? A gente está falando, você é extremamente famoso na nossa região. Eu já viajei com você para Patos, para Uberaba, para um monte de lugar, e todo lugar que ele chega, ele é sucesso. Por isso que você está aqui para falar sobre fama, falar sobre sucesso, e falar sobre como isso impacta na sua vida. Pense uma pessoa que tem isso em âmbito nacional, internacional. Que não consegue nem se esconder. Exatamente. Isso. Aí você vai... Eu vou dar um exemplo, tá? Eu fui num show do Daniel, que eu queria ir muito no show do Daniel com o Alexandre Pires. Teve o show aqui. Só que eu falei pra minha esposa, não vamos aqui. Ela, por quê? Eu falei, porque aqui eu não consigo me divertir. Eu não consigo ficar tranquilo. Eu não consigo ficar lá no meio. Eu tenho hoje, por exemplo, Camaru. Adoro Camaru. Gosto, participo, vou no evento. Apresento. Mas o primeiro Camaru que eu fiz aqui em 2011, quando eu cheguei, eu dancei no meio do povo lá. Eu até brinco, eu falo, eu queria fazer isso de novo. Porque não dá, não é porque, não é uma coisa, não, Rafael, vai lá que vai dar certo. É que alguém vai abordar e vai todo mundo abordar e eu vou estragar a festa de todo mundo. Aí eu fui num show em Ribeirão Preto com a minha esposa, porque eu queria nesse show, para ir lá para poder fazer isso. Para ficar lá na frente, dançando. Wagner Moura, ele fez um movimento muito interessante. Wagner Moura, meu conterrâneo, baiano, soteropolitano. Ele começou a fazer muito sucesso no Brasil. Aí ele foi pro exterior. Você reparou que ele nunca mais fez novela aqui? Ele mora... Mesmo. Ele não faz. Só filmes ele filmes agora. Filmes, uma coisa séries. muito assim, porque ele disse, eu quero a minha vida. Ele quer a vida dele. Né? E quando a gente sai para esse lugar da vida do outro, porque você começa a pertencer ao outro, né? Porque você entra na casa, né? Lázaro Ramos entra na casa, né? Que é meu conterrâneo baiano também, eu sou cheia de orgulho. Veveta. No dia que eu encontrei Veveta, eu lá em Salvador, Ivete Sangalo, eu na fila para comprar acarajé, quando eu olho para frente, tinha uma mulher descalça, parecia uma louca, e ela... e os seguranças, um ali, um acolá, um acolá. Aí eu olhei, eu fiz aquela Ivete. Quando eu olhei para um lado, tinha um segurança. Quando eu olhei para o outro, todo segurança. Quando eu fiz a Veveta. E eu lá, né, louca para chegar perto. Eu sou fã dela. Aí eu fiz, não vou fazer isso não. Deixa a bichinha, tá tão feliz ali com a amiga, na fila do acarajé, que coisa linda, gente. E o pessoal olhando, ela dava risada, ela jogava beijo. Hoje eu tô igual a vocês, ó, tô na fila, tô de boa, né? E assim, é isso.
É a questão de humanizar também, né? Isso. Então, eu penso, Rafa, sinceramente, que a gente está chegando aos momentos finais do nosso programa. Ai, que triste, tá? É que é exatamente essa questão de se humanizar e das pessoas também começarem a compreender que o nosso videocast, né, sirva para as pessoas compreenderem que você tem vida, E né, Não, e o legal é assim, eu acho que é fundamental as pessoas entenderem a importância de cuidar da mente, né? Uhum. Perfeito. Cuidar, isso é para todos, tá? Não é para quem tem fama ou não tem fama. Sim, Hoje, não, eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar. E como nós falamos nos bastidores, sempre para todo ser humano existente no planeta vai ter algo que te frustrou e te prejudicou e que vai te abalar naturalmente, sem Sim. você perceber. Exatamente. Tente trabalhar isso que você vai ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza disso. Gente, eu quero agradecer muito a vocês. Eu conversaria com vocês mais 2 horas, mas infelizmente a gente não pode. Daniel, gratidão. Fique à vontade, essa câmera é sua. Bom. Pode se despedir. Eu sei que você é um psicólogo que atende pela Unipsico, nossa patrocinadora aqui, nossa apoiadora Isso. incondicional. Beijo pra Kelly. Heloísa. Isso. Eu vou fechar, né, já que a gente falou, né, de todos esse assunto envolvendo fama. Então, assim, olha, você famoso, antes de qualquer coisa, não é puxando sardinha não, mas faça terapia com o primeiro dinheirinho que você ganhar. Exatamente, verdade. Saúde mental, né? Porque cuidar da saúde mental é extremamente importante. Extremamente importante. Quero te agradecer, Mônica. Núbia. Rafa. Um dia eu chego no nível de Mônica Cunha, não se preocupa não. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Daniel Rodrigues, faço parte da Unipsico, né, que é uma cooperativa que tem mais de 190 psicólogos profissionais, né, de todas as abordagens, que atende terapia, né, abordagem com formato clínico. E a Unipsico tem um diferencial, né? Tem um plano Unipsico bem legal, que se você acessar lá o Instagram da Unipsico, né? Que é Unipsico_Uberlândia, você vai conseguir acessar, que visa, né? Levar para a população o acesso à terapia, né? Saúde mental, que é extremamente importante. Eu faço esse trabalho também no meu consultório e nas minhas redes sociais vocês vão conseguir acessar um pouquinho do meu trabalho, que é Dani Psicólogo. @ Dani Psicólogo. E recentemente agora, né, tô começando a trabalhar com terapia sexual, que tá sendo a minha paixão. Ai, que gracinha. E trabalhando um trabalho voltado para relacionamentos, identidade, orientação sexual. Uma abordagem que visa olhar para o ser humano como um todo e para que as pessoas se conheçam mais profundamente, né? Então que sejam mais felizes, né, Dani? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Gozar e ser feliz. É isso, Obrigada, obrigado. Dani. Rafa, meu amor, obrigada. Que honra, minha madrinha, Núbia Carvalho, minha madrinha linda. É um prazer estar aqui para falar um pouco do que eu vivo no meu dia a dia e convidar as pessoas a continuarem acompanhando o nosso trabalho. E o recado que eu dou é, se você está passando por algum tipo de mudança muito importante, com dificuldades, lembre-se da sua essência e sem vergonha da sua essência. Lembre-se de onde você começou, tudo que você fez. Tenho o maior orgulho de tudo que eu fiz, comecei. E é isso que faz, né, é isso que faz a gente ser o que é hoje, sempre. Com certeza. Isso, suas redes sociais, Rafa? Rafael dos Anjos Oficial, Rafael com PH. PH de farmácia antiga. Mas tá lá, por favor, me siga lá, fique à vontade. Rafa, obrigada de verdade. E assim, eu quero dizer que foi um desafio muito grande estar com um dos maiores, né? Isso, o ícone, né, do jornalismo. Obrigado, que isso. Local, regional, né? Local, é regional, né? 90 cidades não é pouca coisa, não, né? Mesmo. Mas de obrigado. verdade. E olha, tem tanta coisa que dá para abordar, nossa. Não, É assunto para dar pano pra manga. não, se a gente não tivesse tempo, a gente ia ficar aqui. Acho que um dia a gente vai fazer 2. Não, eu acho que eu vou precisar de vocês para eu entender um pouco também, porque eu acabo sendo impactado pelas coisas que eu levo no programa, né? Sim, muito, que é com muito. certeza, eu sei E disso. as pessoas às vezes não compreendem, mas é muito difícil quando a gente entrevista alguém, uma família numa situação muito delicada, é muito difícil lidar com isso. Porque, diferente dos profissionais da psicologia que conseguem separar, né, as caixinhas, né? A minha é embaranhar de fios. Não, Rafa, e não é fácil. Não, a gente acha que a gente
pecou de não falar sobre isso, mas eu acho que a gente pode estender mais um pouquinho e falar, porque assim, a gente falou da fama sobre você, mas a gente deixou de falar, e talvez seja um tema para um próximo programa, que é justamente a questão do impacto das notícias, né, no jornalismo, que aí é muito mais a questão de fato, o que eu levo, né, de que forma isso me afeta, mas ficou aí a dica, viu? Porque aí a gente tá falando de empatia, né? Ser humano empático, você e que vai lá, e aí assim, como um profissional, diferente de um profissional de psicologia que cria essas ferramentas para saber lidar, você né? Não tem, aí você vai absorvendo. Gente, e é difícil mesmo. Né? Você sabe também dizer, né, Núbia, que a gente recebe casos muito difíceis e que aí você tem que estar lá, eu recebo todo dia. Vocês têm que estar muito a gente preparado. sente também. Eu trabalho com mulheres vítimas de violência, só, é facada, é tiro, é porrada. Então, aí a gente tá lá e assim, né, a faculdade fala assim, ó, você não tem que sentir. Pura mentira. Porque você vai estar lá sentindo sim. E aí, se você não sabe realmente lidar, não cuida, você realmente vai absorvendo. Por isso que eu gosto de Carl Rogers, né? A abordagem centrada na pessoa que a Rogers fala, né? Que você tem que ser humano. E gosto de Jung, que ele traz uma frase muito legal. Ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E aí a alma humana vai entrar em empatia e vai sofrer junto. Vai sofrer junto. Gente, obrigada. E a você que esteve com a gente até agora, ó. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo Papo Cabeça.